Nós estamos recebendo aqui o historiador Maurício Guedin, uma honra, admiro muito ele. Seja bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado, Gisele. É sempre um prazer vir bater um papo contigo, dessa vez, primeira vez na televisão, né? É. Muito bom. Vamos conversar um pouquinho, homenagear a nossa cidade. O que os livros, já começa de cara, o que os livros não contam de Criciúma? A gente já falou bastante aqui. É que essa ideia, Gisele, dos livros não contarem, ela é uma coisa que agora ganhou muita publicidade recentemente por conta dos livros do politicamente incorreto, do Leandro Narlock, ele fez um... Mas tem um problema nesses livros que a maioria deles não são verdadeiros. Eles têm um problema de fonte histórica. Mas a gente tem aqui em Criciúma algumas questões importantes. Por exemplo, a descoberta do carvão, né? Tem uma coisa que é popularmente conhecida, que o seu Giacomo Sônego foi fazer uma queimada, uma coivara num terreno, e o chão ficou em brasa. E foi ali que se descobriu que havia carvão aqui e que posteriormente aí depois houve a mineração. Mas o governo imperial brasileiro já sabe da existência do carvão aqui desde muito antes. O Pedro II já tinha estudos de geólogos, então se sabia que havia carvão aqui, mas não se tinha condições de explorar, de extrair. Por isso que a região não era minerada. Essa situação vai mudar já na primeira metade do século XX, em 1910, 1900 para frente, por conta da Primeira Guerra Mundial. Aí o Brasil exportava muito carvão. E aí é quando vai começar... aí quando tiveram de ficar aqui. Porque eu estava lendo que a Criciúma já era rota, né? De algumas pessoas que passavam antes mesmo dos primeiros italianos chegarem. Por que esse povo não parava por aqui? Tinha índios por aqui? Tinha. É que assim, a nossa região aqui, tudo fazia parte da Grande Laguna, né? Pegava lá de Imbituba para baixo e até Passo de Torres. E na medida em que os núcleos, as vilas foram se fundando, foram se desmembrando em municípios. Criciúma era um distrito de Araranguá. E ele era um ponto de passagem, Criciúma, até porque geograficamente Criciúma não contribui para uma colonização mais antiga, porque ela fica no meio de um buraco, né? A gente é rodeado por morros. Então, chegar aqui é um problema e depois sair é outro problema. Então, por conta disso, isso dificultava a instalação. Só porque a partir da chegada dos imigrantes, principalmente os italianos, que vêm para Azambuja, que era o núcleo italiano, muitos deles vão vir para cá, vão vir para Cocal do Sul, que tinha outro nome, né, Ascioli de Vasconcelos, para Siderópolis, para Nova Veneza, vão chegar e aí esses núcleos vão começar a se formar e aí Criciúma vai ficar independente de Nova Veneza pouco tempo depois. Além dessa questão do carvão... De Araranguá. Né? Além dessa questão do carvão, alguma outra história que o pessoal não enaltece, né? Não valoriza? Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre a identidade cultural da nossa cidade, né? Hoje, Criciúma se afirma como sendo uma cidade das etnias. Sim. Né? Temos a festa das etnias, tem as etnias todas. Mas isso faz parte de uma estratégia que não é só daqui, é uma estratégia do Estado inteiro, de estabelecer uma identidade cultural de Santa Catarina. Qual é a identidade cultural de Santa Catarina? O Amin chegou a tentar dizer que a identidade cultural era do homem do contestado, não colou. Então hoje se vende esse pedacinho da Europa em Santa Catarina. Tem o Oktoberfest, quando tem jogo da Alemanha na Copa do Mundo, tem aquele monte de alemãzinha dançando em Pomerode, aquela coisa toda. E David, tu não gosta dessa questão das etnias? Não é que eu não gosto, não tenho nada contra, porque assim, a nossa região foi fundada por italianos. Depois chegaram as mais variadas etnias, né? Poloneses, afrodescendentes, enfim, japoneses na região de Fruquelin ali, enfim. Mas a questão é que a nossa identidade cultural sempre foi marcada pelo carvão. A nossa identidade é operária. Criciúma é o que é por conta da extração de carvão. Só porque nos anos 80, contexto de ditadura militar, a gente tinha aqui uma atividade sindical muito forte. Então houve um esforço para desvincular a ideia da mineração da cidade de Criciúma. O carvão já não era tão pujante. E aí se criou esse discurso da cidade das etnias. E aí se reúne, se faz a festa das etnias. Não sabia dessa Não história. Significa que seja mentiroso. As etnias estão aí, elas fazem, mas nunca teve na base da identidade do nosso povo essa questão das etnias. Por isso que, inclusive, aí uma opinião minha, por isso que a festa nunca decola muito. Porque a gente não abraça, a gente não vê assim, vai lá, come um pouquinho. É uma delícia, né? É uma delícia, porque comer aquelas quitutes todos, né? É verdade. Qual foi o primeiro local habitado aqui? Existe estudo aqui na nossa região? Foi a região central. Foi a parte central. Dali começou. E tinha um rio ali. É uma característica o rio, o meu avô pescava no rio Criciúma, era um rio bem vivo, assim.
Mas os pequenos povoados, eles sempre se desenvolvem ao redor da igreja. Sim. E aqui no caso de Criciúma foi igual. Assim. Foi desenvolvido o núcleo central, Tá. e aí na medida que a mineração vai acontecendo, Sim. vão começar a surgir as vilas operárias. Vilas. Que era longe uma barbaridade do centro. No trabalho, 20%, que era uma coisa de louco. Mas a ocupação inicial Começou é central. Ali. Maurício, demais, né, gente? Demais. O Maurício é muito bom. Acho que foi legal aí essa história, algumas curiosidades que eu tenho certeza que as pessoas não sabem. Eu agradeço demais você estar aqui conosco, nesse programa tão especial, para homenagear Criciúma e criar essa identidade, nem que seja operária também. Claro. Não é mesmo? Com certeza. Obrigada, Maurício. Volte sempre. Obrigado, Gisele. Eu que agradeço. Um abraço a todos os criciumenses aí pelo aniversário da nossa cidade.